Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite. A paz seja convosco, a igreja. Vamos dar início neste momento à nossa festa da colheita missionária. Dia de nós estarmos regando os frutos que estamos plantando. Feche seus olhos neste momento, eleve seus pensamentos, seu coração ao Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, poderoso e altíssimo Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa e na Tua presença mais uma vez nesta noite. Senhor, fala o nosso coração e entendimento, Senhor. Mostre-nos aquilo que o Senhor deseja fazer por nós e através de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas nesta noite as Tuas bênçãos e a Tua unção, e que o Senhor faça morada em nossos corações. Senhor, abençoe cada um de nós que já nos encontramos na Tua casa em presença neste momento, mas abençoe também aqueles que ainda virão participar mais tardar nesta noite. Que aonde estiver, o Senhor envie os Teus anjos para os guardar e os livrar em nome de Jesus. Entregamos este culto nas Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que faça a Tua obra nesta noite, que haja cura, libertação e salvação em nome de Jesus, e que o Senhor fale ao nosso coração e entendimento. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso, e é digno de louvor. Queremos o Teu nome engrandecer.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aleluia, santo, santo Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor, noite, com a salve dessas palmas. Aleluia, aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as obras maravilhosas que tem feito em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Igreja, eu tenho algo a dizer a vocês nessa noite, que é que o Senhor ama cada um de vocês. Por amor a cada um de nós, Ele entregou o Seu único Filho para que nós pudéssemos retornar à casa do Pai, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos. Então o Senhor, Ele me ama, Ele te ama, e o seu amor é como um furacão. Oh, aleluia, santo, santo é o Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas ambições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, Senhor, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas ambições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Aleluia.
É um oceano, estou afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra percorrer sentimento quando penso. Te adorarei, estás
E o tema regional do curso de missões
Envia-me, Senhor, para pregar o teu evangelho, para falar do teu amor, que nós, como cristãos, possamos cumprir esse ide do Senhor, de ganhar almas para o Senhor. E eu também quero te dizer que você que se encontra na sua casa nesse momento, assistindo a esse culto de missões, que você também possa cumprir o chamado do Senhor, que é de ir e pregar o evangelho. Missões nós fazemos de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Então, que nós possamos fazer missões. E o versículo-chave, do tema de missões é Isaías 6:8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O início de um novo ano é sempre um convite a uma reflexão e ao recomeço. Para muitos, janeiro é tempo de descanso, de férias e renovação. Mas para a igreja quadrangular é também um tempo de visão e planejamento missionário. É o momento de buscarmos direção de Deus para que Ele deseja fazer em nós e através de nós neste novo tempo. O profeta Isaías, ao ouvir a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Respondeu sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta é o eco do coração daqueles que entenderam que a vida cristã é mais do que receber e participar da missão de Deus no mundo. Queremos começar o ano de 2026 com esse mesmo clamor: Senhor, eis-nos aqui, chamados para servir, disponíveis para ir, comprometidos em enviar. Nosso anseio é ver uma igreja missionária, onde cada igreja local seja o centro de envio e cada crente um cooperador da missão global. Como afirmou o missiólogo David, a missão não é um projeto humano que pedimos a Deus que nos abençoe, mas um movimento divino em que somos convidados a participar. Essa verdade nos lembra que missões não é um departamento da igreja, mas a razão da sua existência. Somos igreja porque Deus é um Deus em missão, um Pai que enviou o Filho e um Filho que nos enviado pelo Espírito, que nos envia pelo Espírito. O teólogo Samuel Escobar também disse: a missão nasce da gratidão pelo que Deus fez por nós, em Cristo. Quando compreendemos a grandeza da salvação e a resposta natural é o envio, o compartilhar e o anunciar a Jesus a todos. Não é um peso, é um privilégio. Por isso, nesse primeiro culto missionário do ano, queremos renovar o nosso compromisso com o ID de Jesus, reacender o fogo da paixão por almas e preparar o terreno para que tudo que Deus fará em 2026. Vamos também conhecer e relembrar as ferramentas que a Secretaria-Geral de Missões disponibiliza para apoiar a igreja local, as estratégias, materiais e recursos que tornam possível transformar o chamado em ação e o desejo em movimento. E que em 2026 os nossos pés sejam realmente belos e formosos por anunciar as boas novas de salvação, que cada passo dado, cada oferta levantada e cada oração feita nos conduz a viver o sonho de Deus, ver o Evangelho chegar até os confins da terra. Então esse é o nosso papel como igreja do Evangelho quadrangular, que nós possamos viver esse sonho, de ver o Evangelho
chegar até os confins da terra. Que nós, como igreja, possamos cumprir com esse papel e com esse chamado de Deus para as nossas vidas. Como eu disse, o coração de Deus está sedento por almas. O coração de Deus pulsa por almas. E nesse mês, né, de janeiro, no curso de missões, e durante todo o mês, nós vamos estar orando por missões. Vamos estar orando pelos trabalhos missionários da nossa igreja, que é a Casa de Paz, Missão 70, que é o evangelismo permanente. Vamos orar para que Deus possa abençoar as equipes missionárias envolvidas nesses trabalhos, para que vidas possam se render aos pés do Senhor, para que esse trabalho possa alcançar almas, que famílias possam ser encontradas, que famílias possam abrir os seus lares para receber os missionários, para receber a palavra do Senhor, amém? Então, nesse mês de janeiro, nós vamos estar orando pelos nossos projetos missionários. Vamos ser uma igreja mais participativa, que envolve os trabalhos missionários da nossa igreja, e também, né, vamos estar orando principalmente pela vida do nosso pastor Marcos, porque ele é o missionário da nossa igreja. Ele foi quem o Senhor levantou. Além de ser o nosso pastor, ele também é um missionário do Senhor. Ele também está cumprindo o convite do Senhor de pregar o Evangelho. Algo que eu admiro muito no pastor Marcos, porque mesmo ele estando ali no hospital, ele está preocupado em ganhar almas. Ele está preocupado se o Evangelho está sendo pregado, se a palavra do Senhor está sendo ministrada. Né? Como eu disse, todo o culto está sendo direcionado pelo nosso pastor. Todas as mensagens que estão sendo ministradas, seja no culto da manhã, seja no culto da noite, são todas mensagens direcionadas pelo nosso pastor. E a mensagem dessa noite também foi uma mensagem direcionada pelo nosso pastor e pelo Espírito Santo, que tocou o nosso pastor, né, para que ele pudesse estar passando, né, para a igreja, né, através de nós, a mensagem da mulher samaritana para esse culto de missões. Então nós vamos levantar um clamor pela vida do nosso pastor. Nós louvamos ao Senhor, porque agora ele está na fase de recuperação. Vamos continuar as nossas orações para que o Senhor possa trazer a cura por completo, para que o Senhor possa conceder ao nosso pastor uma boa recuperação, para que logo ele possa estar aqui junto com a sua igreja, né, fazendo aquilo que o pastor ama, que é pregar o Evangelho, que é se envolver na obra missionária. Também nós vamos estar orando pelos missionários, pastor Stefano Aguiar e pelo pastor Leandro Genaro, que é uma orientação vinda da Secretaria-Geral de Missões, que todo culto de missões, né, nós possamos estar orando e intercedendo pelos nossos missionários. Então, nesse momento, eu gostaria que você, que pode, se levantasse. Vamos levantar um clamor nesse momento, amém? Por missões, né, pela vida do nosso pastor e pela vida dos missionários. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Pai, nós colocamos esse culto de missões em Tuas mãos, colocamos a Tua igreja, Senhor, diante do Teu altar, que nós, como igreja, possamos nos fortalecer no Senhor, na Tua palavra, que possamos cumprir, Senhor, com a Tua ordenância de ir por todo o mundo e pregar o Teu Evangelho.
que eu vou estar passando todas as informações para vocês. Acontecerá o Congresso Internacional de Missões no dia 21, 22 e 23 de agosto, né? A inscrição será disponibilizada no link do grupo regional, assim que estiver passando para a igreja. E também já preparando a igreja já desde o mês de janeiro, porque todo ano acontece o SOS Minas. E o SOS Minas, este ano de 2026, né, está definido, ainda não está definida a data certinha, né, por causa do ano eleitoral, mas vai acontecer o SOS Minas. Você que tem o desejo de participar, que você já possa ir se preparando para que você possa estar indo no SOS Minas, né, que é um trabalho missionário, representando a nossa igreja. O valor, né, é de R$400. Então, que você possa se preparar para que você possa cumprir esse ídolo do Senhor, né, de pregar o Evangelho, de estar ali participando do SOS, amém? Então, que nós possamos investir em missões, que possamos investir em missões, que possamos pregar a palavra, né? Como a mesma canção diz, né? Se você não pode ir, você pode enviar, né? Então, missões a gente faz indo, orando e contribuindo, amém? Glória a Deus. E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, porque o Senhor ele tem uma mensagem para falar ao coração da igreja. E nós vamos ver, né? A mensagem é uma missão sem limites. A mulher samaritana, a água viva e o poder de um testemunho. Nós vamos ver o que Deus fez na vida daquela mulher samaritana, né? Ela vivia uma vida limitada, uma vida com limites, mas o Senhor ofereceu a ela água viva, né? Para que ela não tivesse mais sede. E através da mulher samaritana, né, ela foi um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar vidas. Ela é um exemplo missionário do papel que nós temos como cristão de alcançar o próximo. Né? Ela foi usada para alcançar a cidade, para trazer uma cidade até a presença do Senhor. Né? E o nosso texto está ali em João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. Então, você que trouxe a sua Bíblia, né? Abra a Bíblia em João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42, que vai nos relatar e vai nos contar a história da mulher samaritana. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 1 de João, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da cidade que Jacó tinha dado a seu filho José, que estava ali, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o agora que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe galardão e ajuda o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que de ceifa ambos se regozije. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um que semeia, o outro que ceifa. E eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa de sua palavra. E disse a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos
eu quero te dizer que Deus ele é especialista em agir sem limites, né? Deus ele age sem limites de cultura, de passado, de gêneros ou de reputação. Nós sabemos que aquela mulher samaritana era tudo que uma sociedade rejeitava. Aquela mulher era uma mulher rejeitada na onde ela vivia, mas foi exatamente ela que Deus escolheu para iniciar um dos maiores movimentos missionários registrados no Evangelho. Foi ela quem o Senhor escolheu. Eu quero te dizer que é o Senhor quem escolhe. Talvez uma pessoa não dá nada por você, mas é você que Deus escolhe. É você que Deus quer dar. É você que Deus quer fazer um instrumento em suas mãos. E aí a gente vê, Jesus ele nunca traça limites para alcançar vidas. Lá de João 4,4, quando diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Judeus não falavam com samaritanos. Homens não dialogavam publicamente com mulheres. Homens não podiam ter esse diálogo, não podiam conversar com mulheres. Rabinos não se relacionavam com pessoas de má reputação. E aquela mulher samaritana, ela era vista como uma mulher de má reputação. Ela não era bem vista aos olhos da sociedade, porque ela já teve 5 maridos. E o que ela estava ali, o marido dela era. Ou seja, ninguém dava nada por ela. Ela vivia em uma sociedade excluída. Mas foi ela quem o Senhor escolheu para fazer a sua obra missionária. Foi ela quem o Senhor escolheu. Foi com ela que o Senhor falou no seu coração. Eu quero te dizer que Jesus ele não vê como o homem vê. Jesus ele vê o nosso coração. Jesus ele vê o nosso interior. Onde havia barreiras, Jesus viu ali naquela mulher samaritana um campo missionário, porque ela poderia anunciar a Jesus naquela cidade. Onde havia um limite humano, Jesus revelou a sua graça sem limite. Jesus revelou o seu amor, a sua compaixão, porque Jesus ele nos ama, né? Às vezes nós só temos para ofertar ao Senhor os nossos pecados. E mesmo nós sendo falhos, sendo pecadores, o Senhor Jesus ele nos ama. O Jesus ele nos chama e ele diz assim: vem, vem minha amada, vem prostituta, vem mendigo, vem você que está no adultério, vem. Jesus ele chama a sua igreja. Jesus ele chama os doentes para que sejam sarados. Jesus ele chama para que ele possa trazer a libertação, a cura, a transformação. Esse é o nosso Deus. Eu quero te dizer que para ganhar almas, nós precisamos aprender a atravessar barreiras e não levantar muros. Eu quero te dizer que aquela mulher, ela viveu uma vida marcada por limites, mas ela foi alcançada pela graça do Senhor. E hoje nós estamos aqui, nós somos salvos pela graça. A graça é favor imerecível. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos ama. Ele é fiel e justo para nos perdoar quando há um quebrantamento, quando há um arrependimento. Em João 4, 17 e 18, aquela mulher tinha um passado quebrado, ela carregava vergonha, ela vivia à margem da sociedade, ela foi buscar água ao meio-dia para evitar as pessoas, para que as pessoas não
espiritual profunda. Aquela mulher tinha sede do Senhor. Aquela mulher, né, ela tinha uma sede espiritual profunda. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele te conhece. E Ele é o único que pode te dar desta água viva, amém? Quem bebe da água de Jesus vive sem limites e se torna fontes para outros. Aquela mulher samaritana, ela bebeu espiritualmente daquela água viva que era o Senhor Jesus. E ela também se tornou fonte. Por quê? Porque ela foi uma missionária. Ela pregou o Evangelho. Ela falou do Senhor Jesus para toda cidade. E aquela cidade foi ter ao encontro do Senhor Jesus. De vergonha missionária sem limites. Em João 4:28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O cântaro representava sua antiga busca. Ela deixou o que era secundário para anunciar o essencial, que é Jesus. Quem encontra Jesus não consegue ficar calado. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus tem a sua vida transformada. Quem encontra com Jesus não se cala. As pessoas, ao olhar para aquela pessoa, conseguem contemplar o brilho do Espírito Santo, conseguem contemplar que naquela vida há algo diferente, porque o Senhor agora faz morada, porque agora o Senhor habita dentro daquela pessoa. Vinde, vede, ela não tinha, né? Ela encontra o Senhor e ela vai até a cidade, ela começa a proclamar, ela começa a anunciar a palavra do Senhor. E a gente vê que aquela mulher samaritana, ela não tinha estudo, ela não tinha teologia, ela não tinha cargo na igreja, ela não tinha curso missionário. Na verdade, aquela mulher era uma mulher que estava em pecado, mas ela, ao encontrar com o Senhor, ela se reconheceu como pecadora. Ela aceitou a Jesus como o único, suficiente Salvador. E a sua vida foi transformada. E Deus usou a ela para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra do Senhor, né? Aquela mulher teve um encontro real, um testemunho vivo. Nós já estamos finalizando. E eu quero dizer para você que missão, ela não começa, né, no púlpito. A missão, ela começa com experiência. Missão não é só aquele missionário que sai para pegar o Evangelho, só aquele que é preparado, que tem um curso de teologia, que tem cursos, né, de missionário. Eu quero te dizer que você é um missionário. O Senhor tem chamado a igreja a pregar o Evangelho, a anunciar a sua palavra e a ganhar almas para Cristo. Como aquela mulher samaritana ganhou a sua família e a sua cidade para Jesus. Em João 4:39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela pela palavra da mulher. Obteve 3 princípios missionários que nós podemos aprender com a mulher samaritana. Ela foi até os seus anunciar Jesus. Ela voltou à cidade, um lugar de onde tinha vergonha, mas ela voltou para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar que o Senhor tinha falado com ela. Eu quero te dizer, igreja, que o seu primeiro campo missionário é a sua família. Nós devemos ganhar a nossa família para o Senhor, porque a família está no coração de Deus. E a família é o nosso primeiro campo missionário. Eu quero te dizer que Deus quer usar você aonde o seu nome já é conhecido. Deus, Ele quer fazer de você um instrumento em suas mãos para pregar o Evangelho, para falar do teu amor, da tua palavra. Ela falou do que Jesus fez. Ela não contou histórias, ela contou transformação. Aquela mulher samaritana, ela anunciou Jesus e ela falou o que Deus tinha feito, como Deus transformou a sua vida. Pessoas podem discutir doutrina, mas não podem negar um testemunho. Ali a mulher samaritana, ela deu o seu testemunho, porque Deus usou ela, né? Ela foi usada
ela testemunhou daquilo que Deus fez em sua vida, da transformação que Deus fez na sua vida, porque é isso que Deus faz quando entra na vida de uma mulher, quando entra na vida do homem, Ele transforma. E o verdadeiro missionário não atrai pessoas para si, mas para Cristo. Uma missão sem limites gera frutos eternos. Em João 41, 42, para nós finalizarmos, diz assim: e criam muito mais por causa da palavra dele. O testemunho dela abriu portas, mas as pessoas tiveram sua própria experiência com Jesus, né? Ela foi usada pelo Senhor. Ela testemunhou do que o Senhor fez na vida dela. E através dela, né? Através do seu testemunho, dela anunciar a Jesus, uma cidade inteira foi impactada. Uma cidade inteira conheceu o Senhor Jesus. Ela era uma mulher improvável, ela tinha um testemunho simples e um Deus sem limites. O que isso aconteceu? O resultado foi um avivamento em Samaria. Para a gente concluir, a mulher samaritana então nos ensina que não existe passado que limite o agir de Deus. Não existe pessoa comum demais para a missão. Não existe testemunho pequeno quando Jesus é grande. Romanos 10:14. Como crerão naquele de que não ouviram falar? Por isso nós precisamos testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Que a nossa vida seja um testemunho para alcançar almas, para alcançar outras vidas. Quem você precisa alcançar? Será que é a sua família, a sua casa, seu bairro, seu vizinho? Assim como a mulher samaritana, diga hoje: vinde, vede. Uma igreja sem limites, ela é uma igreja missionária. Uma igreja sem limites, ela tem uma fé sem limites que gera colheita sem limites. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada em nossos corações. Que nós possamos fazer como essa mulher samaritana, que teve sua vida transformada e que a